Fé e devoção são marcas incontestes do povo brasileiro, em especial de nossa região, o Nordeste do Brasil. Aqui, as manifestações religiosas envolvem tradições seculares, multidões de fiéis e fé, muita fé. Como exemplo, na Paraíba, no último domingo de novembro, há 240 anos, é realizada a procissão de Nossa Senhora da Penha, uma das maiores em percurso, 14 quilômetros, e que reúne cerca de 150 mil fiéis, vindos de várias regiões da Paraíba e de outros estados. Mas a fé só não tem sido suficiente para mudar a realidade da região, tampouco a vida da população. A fé professada pelo Evangelho pede mais do que a crença, é preciso a prática. A ação, que aliada à fé, produz o verdadeiro milagre, vida plena e abundância para todos. Um homem abraçou esta causa há quase 2 séculos e andou pelos estados nordestinos pregando a palavra de Deus e mudando realidades sociais. Este exemplo motivou a criação de um projeto inspirado na vida e na obra do Padre Biapina, que pudesse, ao mesmo tempo, permitir aos fiéis a devoção ao Padre Mestre e promover o desenvolvimento sustentável da região. A partir disso, a Diocese de Guarabira, na Paraíba, em parceria com o governo do estado, SEBRAE e a Organização da Sociedade Civil e de Interesse Público Paraíba, desenvolveram o projeto Nos Passos do Padre Biapina, que irá promover a integração de 13 municípios da região do Brejo Paraibano através de empreendimentos na área do chamado turismo religioso. Talvez muitos nem saibam do seu nome. Talvez ninguém conheça sua obra. Não importa. Há coisas que acontecem e ficam ecoando nas montanhas, nos vales dos rios secos, nas rochas desertas, amadurecendo, esperando o momento para renascer. Ela é nossa mãe, protetora e guia, mas nunca se viu outra igual a Maria, mas nunca se viu outra igual a Maria. José Antônio Pereira Biapina foi o padre-mestre da religiosidade popular nordestina. Nascido em Sobral em 8 de agosto de 1806, era filho do revolucionário Francisco Miguel Pereira Biapina, um dos fuzilados em praça pública por participar da Confederação do Equador. Em 1832, Ibiapina bacharelou-se em Direito pela Academia de Olinda e no ano seguinte tornou-se juiz em Quixeramobim. Em 1834, é eleito deputado. Terminada sua legislatura, se dedicou à advocacia, principalmente em causas de pessoas humildes e sem posses. Mas o direito não era o que realmente satisfazia a inquietude de seu espírito. Entrou então para o seminário e ordenou-se padre em 1853. Como sacerdote, trocou o sobrenome Pereira por Maria, em homenagem à Virgem Maria, e passou a percorrer os sertões nordestinos em longas peregrinações, praticando obras filantrópicas e piedosas. Morreu na Paraíba em 19 de fevereiro de 1883, mas suas práticas inspiraram diversos religiosos, como o beato Antônio Conselheiro e o padre Cícero. Testemunho de uma pessoa tão grande e que a gente pode constatar inteiramente nordestina. Ou seja, nasceu no Ceará, viveu em Pernambuco, viveu na Paraíba, missionou em 5 estados do Nordeste, então é um homem profundamente ligado aos destinos da nossa região. Portanto, para uma política regional, para uma redistribuição e para também um pensar regional, é importante que a gente coloque em pauta não só os caminhos, mas a figura, a obra, o escrito, o testemunho do Padre Ibiapina. Entre 1856 e 1883, Padre Ibiapina percorreu 5 estados nordestinos pregando a palavra de Deus. Em suas andanças, a preocupação em servir ao próximo sempre esteve em primeiro lugar. Meu pai era nossa comida. Como era que a gente ia comer aquela carne, aquela farinha, vendo o povo morrer de fome? Hein, Juvelina? Ah, minha menina, que não vive para servir, não serve para viver.
Vamos aproveitar a luz do sol, que é dada por Deus, e vamos em frente. Sempre em frente. O que é eloquente é o testemunho desta obra, o testemunho desta pessoa, desta figura, que soube, primeiro, unir fé e vida. Aquilo que eu professo não pode estar distante daquilo que eu vivo na realidade. Então, se eu professo o reino de Deus de justiça, eu tenho que viver segundo as normas da justiça e eu tenho que também indignar-me diante da injustiça cometida aos outros. Portanto, aí nós encontramos um Ibiapina que não estava disposto a conviver, porque ele era um jurista, ele era um homem também da lei, exatamente. Então, ele conjuga exatamente isto. Depois, como padre e como advogado também, nós encontramos assim Ibiapina sempre com aquela ânsia, com aquele desejo imenso de defender os mais fracos. Isso é um exemplo, um testemunho muito eloquente. Ou seja, colocar toda a sua inteligência, colocar toda a sua vida, toda a sua habilidade em função exatamente da causa dos mais pobres, dos mais necessitados, dos coléricos daquele tempo, dos órfãos e das órfãs do seu tempo, daqueles que eram desterrados de suas terras por causa das secas. Então, é isto que nós também devemos. Depois, um homem que soube juntar o povo para fazer obras de estrutura, obras que não iriam passar e nunca hão de passar. Um açude, um cemitério, um hospital, uma casa de caridade. Fez 22 casas de caridade. Então ele soube congregar em torno de si, de sua obra e do seu ideal, ele soube congregar muita gente e soube também colocar muita gente em marcha para construir, não só esperar. Porque imagino vocês, hoje para a gente fazer uma coisa mínima, a gente tem que pedir ajuda, tem que fazer isso, fazer aquilo. O padre Ibiapina fez toda essa obra com os recursos nordestinos. Não se tem testemunho disso, a não ser o testemunho da grande seca que ele mandou. Era tão grande a fome aqui na Paraíba que ele mandou um beato. O beato Aurélio foi para o Inácio, foi para o Rio de Janeiro e lá ele fez uma grande coleta. Parece que voltou com 2 contos de réis e ainda foi buscar depois, porque ainda tinha mais dinheiro para trazer. Então ele fez essa grande coleta de solidariedade. Mas tudo aqui no Brasil, tudo aqui no nosso meio. Por onde passou, acalentou as pessoas, apaziguou inimizades e disseminou o amor. Como relatam alguns dos seus biógrafos, o povo amava o Padre Mestre, como era carinhosamente chamado o apóstolo do Nordeste. Tantos foram os feitos de José Ibiapina, que foi aclamado santo ainda em vida pelo povo nordestino. Atualmente, seu processo de beatificação tramita no Vaticano. Somar a experiência secular do caminho de Santiago de Compostela, na Espanha, ao potencial turístico da região do Brejo Paraibano, tendo como pano de fundo as romarias feitas em homenagem a Padre Ibiapina, em Santa Fé, no município de Solânia. Este foi o gancho para o desenvolvimento do projeto Nos Passos do Padre Ibiapina. É um resgate da obra humanitária do Padre Ibiapina, construindo roteiros turísticos, né, no Brejo, no Curimataú, no Sertão, no Cariri, onde o Padre Ibiapina trilhou no final do século XIX e nos lugares onde ele construiu sua obra, casa de caridade, açudes, cruzeiros, e fez todo um trabalho apostolar de educação de jovens, né, e de integração nas comunidades para a fé cristã, né. O projeto ele tem como objetivo trabalhar a realidade regional a partir de construções de caminhos, contribuindo para o fortalecimento do turismo religioso, né, e começando a trabalhar um arranjo produtivo do turismo no interior. Portanto, para uma política regional, para uma redistribuição e para também um pensar regional, é importante que a gente coloque em pauta não só os caminhos, mas a figura, a obra, o escrito, o testemunho do Padre Ibiapina. Unir fé e desenvolvimento. Este é o desafio do projeto Nos Passos do Padre Ibiapina, que pretende ainda resgatar a memória do padre e perpetuar o seu ideal de vida, de amor ao próximo, através da evangelização e de ações concretas para a melhoria da qualidade de vida da população local. Todos os caminhos levam a Santa Fé,
E em todos, a paisagem atenua o cansaço da caminhada e eleva o espírito e o pensamento ao Criador de tanta beleza. São 4 trilhas que compõem o projeto. A Via Roma, com 56 quilômetros, Cruzeiro de Samambaia, 60 quilômetros, Cruzeiro do Espinho, 48 quilômetros e Caminho das Artes, com 78 quilômetros. Serão 242 quilômetros que poderão ser percorridos por romeiros, caminhantes ou até atletas, no período de 15 a 19 de cada mês, durante todo o ano. As 4 trilhas têm o mesmo ponto de partida, o Memorial Frei Damião, em Guarabira. Todos esses caminhos estão no Brejo Paraibano, né, que resgata toda uma questão de identidade cultural, certo? Uma percepção da beleza cênica do Brejo Paraibano, né? E o objetivo do Paraíba institucional é trabalhar e consolidar a implantação dos conselhos de desenvolvimento turístico, de meio ambiente e de cultura nesses municípios, né? É trabalhar uma implementação de uma gestão de políticas públicas, certo? Para um fortalecimento de ações de desenvolvimento no Brejo, principalmente diante da carência de uma perspectiva de gestão comunitária, né? A não presença de conselhos dentro desse município demonstra a realidade de abandono no trato das riquezas culturais e ambiental do município. A primeira trilha a entrar em funcionamento este ano, a Via Roma, foi apresentada à imprensa no início de abril. Na saída do Memorial Frei Damião, a região já dá mostras de sua beleza. A trilha em estrada de barro é sinalizada com marcos que trazem a figura da flor de cedro e o nome de Santa Fé. Seguimos o caminho passando por Pirpirituba, ali um espetáculo hídrico, a Cachoeira do Roncador, parada obrigatória para repor as energias e se integrar com a natureza. Há muito mais para ver durante o percurso. Requícios de Mata Atlântica e Floresta Amazônica, capelas, engenhos históricos ainda em atividade, sítios e fazendas que ditaram a economia em tempos passados, belos açudes, cidades que se preparam para as possibilidades criadas pelo projeto e que apresentam sua história, seus personagens e sua contribuição para a formação do Estado e do país. Na cidade, a abordagem ao turista, ou romeiro, é feita pelo promotor. E nós temos a preocupação de dar assistência, orientação dos pontos atrativos, como as igrejas, área de lazer, pousada, e a história cultural do município, né? Com um financiamento da ordem de R$108 mil do Governo do Estado, PBTUR e SEBRAE, foram aplicados questionários e treinamentos com empreendedores locais e as comunidades entre 2003 e 2004. 117 pessoas foram capacitadas e 5 produtos serão comercializados nas trilhas: guias, mapas, passaporte dos peregrinos, camisas e cartões postais. E com um projeto como esse, eles começam a ver na sua região pessoas que têm casas de farinhas abandonadas, pequenos engenhos, vão ter oportunidade de comercializar também alimentos. Porque eu tenho certeza que os peregrinos que por aqui passarem, eles vão ter a oportunidade de provar o caldo de cana, a rapadura, a batida, que são comidas regionais, o beiju numa casa de farinha funcionando. Vai ser um momento único para que eles possam conhecer um pouco também da cultura culinária da nossa região. Então é um leque muito grande de oportunidade de negócio que vai surgir com um projeto que vai integrar os 13 municípios, como é o caso do projeto no Espaço do Padre Biapina. Os resultados, a partir destes números, já são visíveis. Um projeto que tem tudo para crescer, não é um projeto assim fútil, né? Tem toda uma base, uma estrutura que com certeza irá crescer, e eu quero convidar a todos que participem desse projeto, que com certeza não irá se arrepender. Sem sombra de dúvidas, aqui nós temos, por ser Paraíba, na maioria das vezes as pessoas não valorizam muito, só que como vocês podem observar, temos vários pontos turísticos, é um lugar muito rico, é muito lindo. E com certeza aqui está sendo restaurada e está sendo inovada as obras de Padre Biapina, que sabemos que é uma pessoa que, se Deus quiser, será um santo, porque ele fez por onde, ele
tem potencial para isso, sabemos que ele tem milagres, muitos milagres alcançados por pessoas que confiam nele. Então esse projeto é um projeto forte, é um projeto muito rico. E as perspectivas são melhores ainda. Vai ter logo uma fase de curtíssimo prazo, que são os primeiros peregrinos que vão surgindo na trilha. Eles vão ter logo a necessidade das necessidades básicas. Com pequena estrutura vai melhorando e vai aumentando essa condição, aumentando a renda e o emprego, haja vista que essa atividade exige serviço de boa qualidade. Com esse projeto dos caminhos do Padre Biapina, dos passos do Padre Biapina, com certeza vai haver uma integração maior entre os municípios, uma participação mais efetiva da comunidade, porque nós entendemos que o turismo sustentável também se dá com a presença, com a participação da comunidade local e que também com isso possamos melhorar a qualidade de vida dessa população da região. Eu sou João Lobo. Eu sou Risenberg Felipe. Meu nome é Gui José. Meu nome é Roberto Guedes. Estes 4 paraibanos vão representar o nosso estado em intercâmbio com a Argentina. Eles estarão levando seus trabalhos para a cidade de Azul. O fotógrafo João Lobo conta como tudo começou. Em 2002 eu estive na Argentina durante o Festival da Luz, é um imenso festival que acontece em Buenos Aires. E lá eu conheci muita gente. Depois disso eu encontrei com uma das expositoras pela internet, Irma Andrada, e a gente começou a trocar trabalho, fazer o envio de trabalhos dela para mim e meu para ela, e começamos a fazer um trabalho juntos. A partir daí surgiu a ideia de fazermos um intercâmbio entre os artistas de João Pessoa, da Paraíba, e os artistas de Buenos Aires. Bancar uma exposição internacional não é um trabalho fácil e toda ajuda é bem-vinda. O João Lobo destaca o tratamento dado pelas autoridades argentinas na promoção de eventos artísticos culturais. Olha, me parece que lá a questão da cultura é tratada com primazia, como objeto primordial para a política. E me parece também